Pode se assentar um minuto, meu querido. Eu estou muito grata, fiquei muito emocionada, muito feliz de ter sido apresentada pela irmã Beth. Nós temos uma história, né, nessa igreja. Eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui não me conhecem. E eu sei que muitos dos que me conhecem não congregaram comigo nessa igreja. Mas eu estou muito à vontade, porque de fato essa é minha casa. Foi aqui que nós fomos, Jonas falou um pouco disso ontem. Foi aqui que nós fomos forjados, né? Foi aqui que Deus trabalhou tanto conosco. Eu vim de Piranga, sei que tem uma igreja amada em Piranga, tenho um amor por aqueles irmãos de Piranga. Vim daquela igreja e... Obrigada, querida. Vim há muitos anos para cá, antes do pastor Marcos, cheguei antes do pastor Marcos e da Luciene nessa igreja. E tive um tempo de muito crescimento, de muito amadurecimento. Fui formada, forjada nessa igreja. Jonatas falou isso ontem e eu quero reforçar, né? Nós temos muito dessa igreja em nós temos muito do discipulado, do amor do pastor Marcos e da Luciene, da paciência, do zelo deles sobre nossas vidas. E eu me sinto assim muito agraciada por Deus pela oportunidade de estar aqui. Queria agradecer muito, muito ao Reinaldo, pastor Reinaldo, ao pastor Davi, ao pastor Aldeir, à irmã Beth, a Marisa, os irmãos tão queridos dessa igreja que nos convidaram, nos deram o privilégio de estar aqui. É uma honra, uma alegria mesmo. Sempre é uma alegria. Ontem nós saímos daqui e comentando sobre o culto e nós ainda estávamos falando, Viçosa sempre é um sopro de frescor de Deus para nós. Todas as vezes que a gente vem aqui, que a gente vê os irmãos, que a gente está na igreja, a gente tem vontade de servir mais a Jesus, de amar mais a Jesus, de estar mais com Deus. Viçosa tem essa capacidade de fazer isso com a gente, pelo tempo que marcou, pela igreja. Nós ficamos absolutamente à vontade em casa e eu sou muito, muito grata a Deus por isso. Muito grata a Deus pela família que está nos recebendo também, Josiel e a Cris. Hoje a Irani falou comigo, gente, como é que tá lá? Falei, uai, tá fácil, 6 crianças numa casa, mole para nós, uai. 6 crianças, né? Tá uma beleza, tá lá no pula-pula, criançada, e nós fomos conversando, e como se não tivesse menino, como se não tivesse amanhã, fomos dormir 1h e tanto da manhã ainda, compartilhando. E Deus é bom, que alegria, que privilégio rever tantos irmãos abençoados, poder abraçar tanta gente querida, relembrar os amigos, né? É maravilhoso, é muito bom, é um cuidado de Deus com a gente. Obrigado, viu, meus queridos? Muito, muito obrigado. Vocês moram nos nossos corações. Essa igreja é muito preciosa. A Rúbia e o Leandro, nossos amigos, agora afilhados de casamento, vieram aqui e ficaram apaixonados com a igreja. E eles falaram, agora nós entendemos que vocês gostam tanto de Viçosa. Eu falei, tá vendo? Se você for muito para lá, você não quer voltar. Eles voltaram assim apaixonados com a igreja. E encantados. Eu falei, tá vendo? Tem um negócio lá em Viçosa. Tem um toque de Deus. Um povo que ama Jesus. Um povo que segue a Jesus. E nós somos gratos por isso. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu queria ainda te convidar para você colocar de pé mais uma vez para nós orarmos. Podemos? Quero aproveitar para os irmãos que nos conhecem também, apresentar meus 4 meninos. Balança a mão aí, Jonatas, com a turma toda. Olha lá, aquela turma toda ali é minha, ó, que é tanto de rapaz. Meu esposo Jonatas, o André, o Tiago e o Luquinhas. Graças a Deus. Graças a Deus. Feche seus olhos ainda. Vamos orar nessa manhã? Nós cremos que todo poder vem do Senhor. Que tudo aquilo que Deus quer fazer e Ele pode fazer, não vem de mim, mas nós só receberemos se assim o Espírito nos convencer, nos conduzir. Então nós queremos realmente ser dependentes do Senhor. Nós queremos confiar em Deus, entregar os nossos corações, aquietar os nossos corações. E eu quero te convidar a fazer essa oração.
aquietar o seu coração, a voltar as suas expectativas para Jesus, para aquilo que Ele pode fazer, para aquilo que Ele quer falar com você nessa manhã. Faça a sua oração, aquiete-se na presença dEle, se assente para ouvir nessa manhã, esqueça, deixe para trás um pouco as preocupações, as agitações, e nessa manhã, clame para que o Espírito Santo te revele, te auxilie, te ensine. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Espírito Santo, nós queremos Te adorar nessa manhã. Nós queremos dar lugar ao Senhor. Nós queremos dizer que estamos aqui por Tua causa. Nós queremos crer, ó Deus amado, com todo o nosso coração, que a Tua palavra, ela é tão poderosa, que ela é capaz de nos transformar. Ela é de fato quem faz separação, quem nos confronta, quem nos faz enxergar aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos ser transformados. A Tua palavra é quem nos aviva. Ela é poderosa para nos dar ânimo, para dar vigor para quem está cansado. Ela é poderosa para trazer salvação. Ela é poderosa para curar os nossos corações e os nossos corpos. Nós cremos, ó Deus amado, que é em Ti, é de Ti que vem toda a fonte, tudo que nós precisamos. E nós clamamos com todo o nosso coração. Sacia-nos nessa manhã, alimenta-nos nessa manhã com a Tua palavra, com aquilo que está reservado no Teu coração para cada um que está aqui, para essa igreja, para esse povo, para esse tempo. Aviva-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Aviva-nos, ó Deus, não nas emoções, mas transformando-nos, ó Deus, a partir do entendimento daquilo que Tu és, do verdadeiro evangelho. Revela-nos, descortina-nos, ó Deus, dos olhos a toda cegueira. Ó Deus, que haja nessa manhã entendimento, revelação. Que haja nessa manhã, ó Deus amado, um mover do Senhor. Que haja nessa manhã, ó Deus amado, algo que mude a nossa história para sempre. Que não seja apenas emoções, que não seja, ó Deus amado, apenas um agitar, mas que seja um toque constrangedor do Teu Espírito, que nos confronte, que nos anime, que nos convença do pecado, que nos leve ao arrependimento, ó Deus, que nos chame para mais perto, e que essa igreja seja tocada pelo poder do Senhor, para a glória do Senhor, que sejamos de fato uma geração viva para Deus, morta para nós mesmos e viva para Deus. Aleluias. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pode se assentar, meu querido. Fique à vontade. Aleluias. O texto que nós recebemos como tema do Geração Viva, e o pastor Marcos falou ontem, é verdade, nós estávamos aqui no primeiro Geração Viva, quando tudo começou, da ideia que o pastor teve, e vimos muitas coisas, grandes coisas acontecendo, e nós cremos que o Senhor continua fazendo ao longo desses anos, né? Toda vez que eu venho aqui, que eu vejo Reinaldinho com 3 meninos, né? Todo mundo casado, eu penso, Senhor, eu lembro deles criança. Ontem eu vi Reinaldo falando, né, que nós estávamos aqui na igreja antes dele, e eu sempre conto uma coisa linda que eu lembro das meninas dele criança. A gente cuidava das crianças, a igreja era toda diferente, e a amiga Dani, uma amiga na época, cuidava das crianças e perguntava assim para Mariana: Mariana, você vai orar por quê? E ela falava, bem pequenininha, para papai aceitar Jesus. E você, Bia? O mesmo que Mariana. Todos os dias elas falavam a mesma coisa, para papai aceitar Jesus. E você, Bia? Igual a Mariana. E eu acho tão lindo quando eu vejo o Reinaldo apaixonado pregando. Eu falei, Jesus responde oração. Glória a Deus, Ele é esse Deus. Esse Deus. Mas eu vejo que eu estou ficando velha, né? Já tem muito tempo, vejo todo mundo casado. E glória a Deus, glória a Deus. Mas nós recebemos o tema, e o tema é vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, como tema do Geração Viva, não é isso? Não vivam
conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, ou qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é muito interessante, esse não é o meu texto básico, mas eu fiquei refletindo sobre esse tema e sobre esse texto. Nesse texto, Paulo nos orienta, ele nos dá uma orientação à igreja em Roma, e que serve para nós até hoje. Ele diz o seguinte: olha, não se amolde, não vivam amoldados, não vivam conforme esse mundo, né? Viver amoldado, você tem clareza disso muito provavelmente, é você não ter firmeza, convicção, mas entrar na forma de qualquer coisa. É igual você pensa a água. Você põe a água dentro de uma garrafa, ela vai tomar a forma da garrafa. Você põe ela dentro de um tabuleiro, ela toma a forma do tabuleiro. Você põe ela num balde, ela toma a forma do balde. Então, isso é tomar forma, é se virar, pegar aquele molde. E Paulo fala para a igreja naquela época: olha, não vivam assim. Ele dá uma orientação. E junto com essa orientação, ele dá uma solução, uma sugestão. Para não viver assim, tem um caminho. Você precisa transformar a sua mente. Você precisa transformar. E depois que você transformar seu modo de pensar, aí sim você vai conseguir não se amoldar e vai poder experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu entendo esse texto assim. E é muito claro isso, porque você pode pensar em qualquer área da sua vida. Nós nos movemos, nos comportamos de acordo com aquilo que nós cremos, com as convicções que nós temos, não é verdade? Então, se você crê de uma determinada forma, você se conduz daquilo. A gente se comporta de acordo com os valores que nós temos, com o conhecimento que nós temos, não é verdade? É isso que nós fazemos. Então, quando Paulo fala o seguinte: você quer mudar a sua forma de viver, você quer mudar o seu comportamento e não quer mais andar toda hora se amoldando, toda hora se conformando, toda hora sendo levado por qualquer filosofia, por qualquer... Então você precisa, renovar a mente. E só depois que você renovar a sua mente, com essa mente renovada em Cristo, seu comportamento então, seu modo de agir, então será diferente. E aí nós não vamos nos amoldar a esse mundo. E aí sim, poderemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando eu olhei esse texto, eu me lembrei de algo que o Senhor tem me confrontado durante um tempo. E a minha pregação hoje diz respeito a uma própria experiência. Algo que Deus está falando comigo, cobrando de mim, eu queria compartilhar com os irmãos. Desde o final do ano passado, eu vim fazendo essa reflexão a respeito da minha própria vida. Eu faço esse ano 30 anos que eu me converti. Eu tinha uma biblinha que mamãe escreveu lá assim, ó: Renata aceitou Jesus em setembro de 93. Ela deu a Bíblia para os outros, porque ela tinha mania assim, convertia alguém na igreja de Piranga, dava a minha Bíblia. Depois ela comprava outra, ela deu a Bíblia. Mas eu lembro que estava escrita lá. Aí um visitante, ela dava a minha Bíblia. Aí eu lembro que tinha escrito, então eu faço 30 anos. 30 anos. Isso tem uma coisa que eu posso dizer com toda sinceridade. Deus conhece o meu coração. Nesses 30 anos, nenhum dia eu quis ficar longe de Jesus. Eu nunca quis. Eu já vacilei pra caramba, já andei mais desanimada, já fiz um monte de coisa errada, mas querer falar assim, vou largar Jesus, nunca quis. Nenhum dia desses 30 anos que eu conheço Jesus. E eu me converti, eu era bem criança. Irani lembra, né? Irani estava lá. Fernanda, Irani, eles lembram, nós estávamos lá. E aquilo era uma convicção forte. Eu fui tocada. Um ano depois eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Minha mãe me mandou para um congresso. Eu fui batizada com o Espírito Santo ainda muito jovem. Aquilo impactou a minha vida para sempre. Então eu já vacilei, eu já passei aperto, eu já desanimei, mas falar, vou largar Jesus, eu nunca falei. E esses anos, esses dias para cá, eu fiquei refletindo assim, 30 anos. Mas parece que eu ainda sei tão pouco de Deus. Ontem eu ouvi a pregação do Jonatas à noite e eu ouvi a pregação do Lauro pela manhã, lá em Juiz de Fora.
E eu ouvia aquilo e falava: Senhor, como que eu tô... Peraí, parece que eu já li esse texto tantas vezes, mas virou uma chave. Eu estou na igreja há tanto tempo, eu já li a Bíblia tantas vezes, como que eu não estou pensando nisso? E eu comecei a refletir a respeito, o que eu sei de Deus? Como é que está a minha caminhada cristã? O que Deus pensa a respeito das coisas? Eu comecei a refletir sobre isso o ano passado, bem no finalzinho do ano passado, falando, o que eu sei? Até onde eu já fui com Deus? E quando eu li esse texto, quando me deram esse tema, só vinha na minha cabeça isso. Será que eu estou vivendo realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ou a minha mente ainda tem que ser transformada? Eu ainda não cheguei aonde eu tinha que chegar. Eu estou numa igreja lá em Juiz de Fora, uma igreja centenária. A igreja é a primeira igreja evangélica de Minas Gerais. Primeiro templo construído. Nossa igreja é muito antiga. Temos irmãos que estão lá na mesma comunidade de fé há 70, 80 anos. Tem gente que está lá há muitos anos. E tem irmãos que nós somos muito abençoados com o testemunho, com a fidelidade deles. Mas também temos irmãos que estão há tantos anos e que fazem esse mesmo questionamento, ou precisam fazer esse mesmo questionamento. Porque não é o fato de eu vir nessa igreja, não é o fato de eu frequentar uma igreja evangélica há 30 anos, mas é o tanto que eu conheço de Jesus. Daquilo que o Jonatas falou ontem, que o Lauro falou ontem, do quanto que eu conheço do ministério da reconciliação, de fato, de quem eu sou. Esses entendimentos, muitas vezes básicos, transformam a minha forma de pensar, consequentemente a minha forma de agir. E aí sim eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu queria refletir sobre algumas verdades com vocês. Algumas verdades que transformam a nossa forma de pensar. E consequentemente, tem a capacidade de nos transformar. E nos permitir experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para isso eu quero usar um texto que está lá no livro de Êxodo. Foi um texto que Deus falou muito comigo. Êxodo capítulo 6. Nós vamos ler muitos versículos. Alguns eu vou só citar para o nosso tempo ser possível. Mas alguns nós vamos ler. Eu estava fazendo a minha leitura normal da Bíblia. E eu já li esse texto várias vezes. Você provavelmente já conhece essa história também. Mas quando eu li, esse ano, algo saltou em meu coração. E Deus começou a refletir. Antes de eu ser convidada para vir para cá. E quando me deram o tema, eu falei, eu acho que é isso que eu quero compartilhar. É isso que Deus tem para compartilhar com essa igreja. Então vamos ler Êxodo capítulo 6. Vamos começar do versículo 1. E vamos até o versículo 11. Amém? Amém. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhes disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. E o Senhor falou a Moisés dizendo: vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel
saiam de toda a sua terra. Agora abra comigo um pouquinho mais para frente, Êxodo 10, apenas o verso 26. Êxodo 10, 26. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco, nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar ao Senhor. A parte desse texto que eu quero frisar com você é: nenhum casco de animal ficará para trás. Amém. Amém. Queridos, nós vamos conversar um pouco e refletir um pouco sobre esse texto. Você conhece a história, como os filhos de Israel foram parar no Egito. Deus separou para si uma nação e em algum momento da história, os filhos de Jacó venderam um dos filhos mais novos, José, para o Egito, venderam como escravos. Deus tinha um plano nisso tudo, né? E José foi levantado governador do Egito e governou sobre uma época de muita escassez, de muita fartura e de muita escassez. E naquele tempo, José levou toda a sua família que padecia de fome, levou para o Egito. E ali eles começaram a viver. E o povo de Israel ali no meio do Egito foi crescendo, crescendo. A Bíblia conta que o faraó que conhecia José morreu. Outro se levantou que não conhecia a história de Israel, olhou de José, olhou para aquele povo crescendo e falou assim: epa, esse povo está crescendo demais. Daqui a pouco eles vão querer nossa terra. Vamos fazer o seguinte, vamos escravizar esse povo. Então o povo de Deus, o povo de Israel, passou a ser escravo no Egito e ficou ali por muitos anos. E a Bíblia diz que Deus então ouviu os gemidos, os clamores daquele povo. E naquela época levantou Moisés, que seria o libertador daquele povo. E aí vem toda aquela história que nós conhecemos. Quando Moisés vai tirar o povo, vai passar pelo Mar Vermelho, não é verdade? Mas antes disso, a parte que nós estamos é quando Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vai lá falar com o faraó e fala assim: olha, libera meu povo, que eu vou levar esse povo daqui. Deus já tinha anunciado que exaltaria o nome dele, faria o nome dele conhecido. E por isso o coração de Faraó se endureceria, é de fato isso. Mas nós temos uma lição muito preciosa a aprender com isso daqui. Quando Israel estava cativo, clamando, Deus enviou um libertador. Ontem pela manhã o Lauro falou um pouco disso, de sermos escravos e como que nós aplicamos para a nossa vida. Se você não viu a pregação, está lá no YouTube. Você assiste, uma bênção. Assiste a pregação do Lauro pela manhã, do Jonas pela noite. E o Lauro falou exatamente isso: escravos no deserto, no Egito e forjados ali no deserto. Deus falou: eu vou tirar esse povo daqui. Eu tenho um propósito de tirar esse povo daqui. E para nós, a gente faz muito essa aplicação, como o Lauro falou ontem, dessa libertação da escravidão, dessa libertação da nossa vida sem Cristo. Quando nós vivemos sem Jesus, seja fora da igreja ou até mesmo dentro da igreja, sem de fato ter um encontro com Jesus, nós somos com aquele povo escravo, só que somos escravos dos nossos pecados, da nossa velha vida, não é isso? Mas a vida que Deus tem para nós é uma vida de liberdade em Cristo. É um entendimento da obra de Jesus por completa. É um entendimento do plano de salvação. Como Jonatas falou ontem, o entendimento do ministério da reconciliação, de quem somos, onde estamos. Isso transforma a nossa mente. Mas o exemplo que eu quero dar a você é quando Moisés foi falar com o faraó. Você conhece a história das 10 pragas, muito conhecida, né? Moisés falou e Faraó não liberou o povo de uma vez, não é verdade? Deus manifestou o seu poder através de pragas, 10 pragas que foi enviando. Moisés falava e Faraó: não, vou liberar não. Então Deus falava: estende as tuas mãos e vai acontecer isso. E a praga vinha e Faraó viu o poder de Deus. E aí Faraó falava: não, vou liberar.
Aí o coração de Faraó endurecia de novo. E por aí vai. Mas enquanto eu li esse texto esse ano, Deus começou a falar comigo a respeito de algumas verdades que eu preciso ser convictas e que me libertam e me transformam. Algumas verdades que me transformam. E a primeira delas, você vai ler comigo lá no capítulo 8, versículo 25. Nesse momento aqui, Moisés já estava ali na quarta praga. Já tinham sido 3 pragas já tinham sido liberadas. E Faraó então faz uma proposta, faz a primeira proposta para Moisés. Olha o que ele falou. Êxodo capítulo 8, versículo 25. 25. Diz assim, olha. Opa. Deixa eu... achei. Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse assim. Ok. Não tem ok não, tá? Eu que falei. Vão e ofereçam sacrifícios aos seus deuses, mas sem sair dessa terra. Depois que Faraó já tinha visto lá, tinha endurecido o coração por 3 vezes, Moisés fala de novo, olha, Deus mandou você liberar meu povo. E Faraó vai falar com ele, tudo bem. Quer oferecer sacrifício? Tá bom, oferece. Mas oferece aqui no Egito. Para que você vai tirar esse povo daqui? Oferece aqui. Enquanto eu lia esse ano, esse texto, Deus falava comigo a respeito de uma verdade que me transforma. E é a seguinte, nós somos chamados a viver em santidade, separados. É impossível nós nos encontrarmos com Jesus e não sermos transformados. Porque a proposta de Faraó era essa para aquele povo. Olha, vocês querem adorar, vocês querem sacrificar? Pode sacrificar, mas fica aqui. Para que vocês vão sair do Egito? Vocês podem ficar aqui, não tem nada a ver, não tem problema. Queridos, quantas vezes nós estamos vivendo nesse evangelho? Nós temos ouvido, olha, Jesus te aceita do jeito que você é, de verdade. Eu lembro do pastor Marcos falando o seguinte, olha, você é viciado, você tem problemas, seu casamento está arrasado, você tem todos os pecados, esse é o seu lugar. Jesus te quer desse jeito. Mas não se iluda, meu querido, Jesus vai te transformar. Porque é impossível nós servimos, queremos nos encontrarmos com Jesus e queremos ficar do mesmo jeito, na mesma posição. Há um chamado de Jesus para nos transformar. Ele nos aceita como nós somos, mas Ele quer nos transformar. Eu gosto muito da história de Zaqueu. E olha se não parece com os nossos dias. A Bíblia conta que Zaqueu, um coletador de impostos, baixinho, ouviu falar de um homem que estava fazendo milagre, curando, expulsando demônio. E ele falou, quero ver esse negócio. E subiu na árvore para ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. E quando Jesus passa, o que Jesus fala com ele? Ele fala assim, oi Zaqueu. Eu falo, Zaqueu, eu quero ir lá na sua casa, Zaqueu. Vou comer com você, vou dormir na sua casa. Queridos, todo mundo, se eu perguntar aqui, quem quer ver milagre? Todo mundo quer ver milagre. Quem quer ver? Se nós fizermos aqui uma campanha, que todo mundo vai ver, todo mundo quer ver o surdo ouvir, todo mundo quer ver as pessoas serem libertas, todo mundo quer uma vida próspera, todo mundo quer ver, como Zaqueu queria ver. Mas Jesus falava, Zaqueu, eu quero ir lá na sua casa, Zaqueu. Todo mundo quer ver, mas quem vai deixar Jesus ir lá dentro, nos escombros, lá dentro do meu coração? Querido, eu não sei o que Jesus fez naquela casa, que está na minha lista de perguntar quando eu chegar no céu. Porque a Bíblia fala que no outro dia Zaqueu queria devolver tudo. Ele foi tão impactado por aquela presença, por aquela conversa, por aquela janta, não sei o que foi aquele negócio, que ele queria devolver tudo. Ele foi transformado. Ele falou, não posso viver do jeito que eu estou vivendo, não. Nós temos muitas vezes vivido um evangelho de querer ver milagre. Quem é que não quer?
Querido, se um carro, Deus que nos livre, bater ali, um monte de curioso, até eu vou esticar o pescoço para ver o que aconteceu. Nós somos assim, nós gostamos de ver. Agora imagina aquele povo naquela época. Deus estava 400 anos sem falar. Aí do nada levanta um profeta no deserto. Depois começa a aparecer um homem fazendo milagre, curando. Todo mundo queria ver. Agora quem vai deixar Jesus de fato? Jesus falou para Zaqueu: você quer me ver? Também quero te ver, mas vou te ver lá dentro da sua casa. Eu gosto de ensinar para os meus meninos assim. Jesus, Jonas falou isso ontem também. Jesus veio para nos salvar, mas não só para nos salvar, para nos ensinar um modo de viver que testemunhe dele para outros. Então, se nós temos essa mentalidade de que o evangelho é só para eu ver milagre, é só para o oba-oba, é só no dia que, se eu quero servir a Deus, só no dia que está tudo animado, se eu quero vir na igreja, só no dia que tem festa, só no dia que tem um pregador específico. Querido, nós não estamos vivendo o evangelho direito. Não estamos. Eu fui impactada pela fala daquele... Como é o nome dele, gente? Do filho do Josué Gonçalves. Douglas Gonçalves. Uma caixinha de... Tomei uma na cara. Uma caixinha de pergunta. Alguém perguntou, falou assim para ele: pastor, eu não estou satisfeito na minha igreja. Não estou sendo alimentado. Lá as pessoas, eu não gosto da pregação, eu não gosto da irmã. Falou lá na caixinha: o que você acha que eu tenho que fazer? Ele falou: irmã, vou te dar a mesma orientação que Paulo deu para a igreja de Coríntios. Quando aquela instrução da ceia, Paulo fala com o povo: vocês estão fazendo errado. Vocês estão indo para a igreja para se arregalar, para comer. Não é assim não. Comam em casa. Então quando forem para a igreja, sirvam. Vou te dar o mesmo conselho. Está com dificuldade? Não está bom isso, não está bom aquilo? Alimente-se em casa e vai servir naquele lugar que Deus te colocou. Mas nós tantas vezes queremos um evangelho como de Zaqueu, só queremos ver o movimento. Só queremos ver o movimento. Mas Jesus te chama. Então o faraó faz essa primeira proposta: fica aqui, tá tudo bem, não tem problema. Você é amado. E é por isso que Jesus te corrige, me corrige. Fica aqui, não precisa mudar nada, não. Pode vir do jeito que você está. E se prepare para a melhor e maior transformação da sua vida. Porque nós não fomos chamados para viver da forma que nós queremos. Nós somos chamados para viver em santidade, separados para Cristo. E quando eu digo separados, querido, eu não estou dizendo que você vai viver isolado do mundo. Não é isso. Depois eu quero até falar sobre isso no final. Mas eu estou dizendo que você vai viver com o seu coração guardado, separado, com as suas atitudes em Cristo. Então essa é uma das primeiras verdades. Mais para frente, vamos continuar lendo então. Então, Faraó fez essa proposta e Moisés respondeu assim. Leia comigo o verso logo abaixo, 26. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecêssemos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então Moisés diz: não vamos aceitar, não vamos ficar aqui. E aí Faraó vai fazer uma segunda proposta para ele. Então disse Faraó: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. E orem também por mim. A segunda proposta de Faraó é um chamado à superficialidade. Ok, quer servir a Deus, virou crente. Aqui, mas não exagera não. Tá demais. Tá demais, não exagera não. Você não precisa ir longe demais não. Deus não requer isso demais não. Havia uma proposta de superficialidade, mas há uma verdade que transforma, e essa verdade há muito mais de Deus do que você consegue ver da superfície. Há muito mais de Deus. Muito, muito, muito. Já viu quando você vai na roça, na cachoeira? Às vezes você olha a cachoeira assim, você vê umas
pedras aqui, você pensa assim, é rasinho. Aí a pessoa que é dono, que mora lá na região, falou, não vai ali não, que ali é fundo demais. Olhando de fora parece tudo raso. Mas quem conhece sabe que tem um ponto fundo demais. Às vezes nós estamos há 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja, mas ali só no rasinho, só com o ombro para fora. Nós estamos vivendo ali desse jeito. E muitos provavelmente vão viver assim. Mas se você quiser, nós podemos ir mais fundo em Deus. Há muito, muito mais de Deus. Existem águas que são muito mais profundas. Você pode enxergar o próprio ministério de Jesus. Muita gente andava com Jesus. Muitos viam os milagres de Jesus. Mas os discípulos caminhavam de perto. Quem de fato nós temos sido? Eu gosto muito de imaginar o Sermão da Montanha. Você acredita? Eu não sei o que você pensa do Sermão da Montanha, mas olha como é que eu era equivocada. Quando a Bíblia conta a história do Sermão da Montanha, que Jesus ensinou, ali, eu tinha na minha cabeça, o texto está lá em Mateus 5, versículo... Se você começar do 4 ali até... Vamos ler, para você ver. Abre lá comigo. Mateus capítulo 4, 23. Jesus falou, deixou tudo tão explicado. Mateus 4, versículo 23. Estou lá em Marcos, por isso que eu estou errado. Mateus 4, versículo 23. Diz assim, olha, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de todo o lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Eu não sei quantas vezes eu já li o Sermão da Montanha. Eu não sei quantas pregações eu já ouvi, quantas vezes eu já preguei esse texto. Mas eu estava igual o povo assim na superficialidade. Na minha cabeça, né? Eu achava que o Sermão do Monte era assim. Olha, depois de tanto já ter lido, subiu no monte Jesus e ele falava à multidão, bem-aventurado, bem-aventurado sois vós, como se ele gritasse do alto do monte para a multidão que estava embaixo. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que por conta dos milagres, que por conta das obras que Jesus fazia, a multidão se juntava a ele. Ele curava, ele a libertava. E quando ele viu a multidão, o que ele fez? Ele gritou do alto do monte para a multidão? Não. Ele se assentou com os discípulos em volta e ali começou a falar sobre o Sermão do Monte, que foi dito para os discípulos. E eu, na minha superficialidade, por muitos anos, imaginava Jesus gritando do alto do monte para a multidão. Mas não foi. Ai, querida, que bênção. Mas não foi. Jesus estava falando para os seus discípulos, para aqueles que queriam ir além da multidão. Queridos, muito de Deus para nós. A grande questão, sabe qual que é? Muitas vezes nós entramos na igreja, na vida cristã, nos convertemos ou nascemos na rotina da igreja, mas sem entender que história é essa, quem é esse Deus, do que a Bíblia fala. Às vezes nós entramos, nos convertemos ou conhecemos Jesus numa campanha, num toque qualquer, num momento específico, e achamos que a vida cristã é só aquilo. É só eu vir ali. Querido, de que fala esse livro? Esse ano eu estou lendo a Bíblia de um jeito que eu ouvi uma irmã falando. Eu estou lendo a Bíblia
de fora a fora, não estou buscando nada para mim. Meu negócio é, o que esse livro está falando? Que história é essa? O que Jesus vai ensinar? Estou procurando aplicar nada para mim. Porque você já viu que muitas vezes a gente lê a Bíblia assim? O que Jesus vai falar comigo hoje? Ele fala, ele usa a Bíblia. Mas o que ele já falou, já deixou escrito? Qual é a história que está aqui? Isso é muito mais profundo. E aí você vê que na caminhada, tantas vezes nós desanimamos. Tantos dos que nós conhecemos, eles desanimam. Sabe por quê? Porque não dá para ficar muito tempo na superficialidade. Não dá. Ou você conhece a Jesus e se apaixona por Ele, ou você não dá conta. Você não dá conta de ficar ali não. Sabe por quê? Na hora que vem a adversidade, e talvez a gente ache que a vida cristã é uma linha reta. Meu querido, não se iluda. Se você está aqui, conhece a Jesus há um pouquinho de tempo, você sabe, tem desafios, tem peleja, tem tribulação. E às vezes a gente fica ali achando que é uma vida reta, um caminho reto. Aí na primeira agonia nós não damos conta, porque nós estamos ali muito na superfície. Agora quando nós nos envolvemos com Jesus, aí, meu querido, quando nós nos envolvemos com Jesus, nós resistimos. A grande questão, eu lembro daquele livro Alice no País das Maravilhas, né? Que o chapeleiro fala o seguinte: olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Às vezes a gente entra nesse barco, mas a gente não sabe. A gente não sabe. Eu fico impactado. Quer ver uma coisa que me impacta? É ver uma mãe que já perdeu um filho e ainda está viva ali, servindo a Jesus. Eu não tenho noção, Deus me livre de ter essa experiência. Eu não tenho noção do que é isso. Uma mãe conseguir enterrar um filho e ficar viva. Quando eu vejo o testemunho daquela menina Êxila, eu fico impactada com aquilo. Mas eu acho que é o seguinte: tem que conhecer Jesus. Tem que se lembrar que isso aqui é passageiro, que nós somos viajantes de malas nas mãos e que nós vamos voltar um dia para nossa casa. Tem que saber que isso aqui vai passar para dar conta de aceitar isso. Agora, se o nosso evangelho é superficial, nós não vamos ser transformados. Se a nossa mentalidade não mudar, se a gente achar que o evangelho é só para eu vir aqui, para eu ser abençoado, e o dia que Deus não me abençoar eu também não quero. Queridos, a pastora da Lagoinha, a pastora Susan, foi uma das mulheres que mais me impactou quando eu me converti. Logo que eu me converti, mamãe me mandou, não sei se ela lembra, para um acampamento de adolescente de Lagoinha. E aquela mulher me impactou profundamente, o testemunho dela. Eu acho ela uma mulher tão de Deus, doou a vida, foi para a África e morreu aos 45 anos com câncer de mama, deixando 3 filhas pequenas. Eu lembro que eu vi um testemunho dela, anos depois, ela já estava com câncer, e ela dizia lá no púlpito, e ela dizia assim: eu estou pronta, tanto para viver, quanto para morrer, mas que a minha vida glorifique a Cristo. Eu falei: mas tem que conhecer um Jesus muito profundo, porque na superficialidade, nós não damos conta não. Qualquer um já teria se amoldado e reclamado. Qualquer um já teria se amoldado dizendo: olha, Deus falhou comigo, Deus não foi justo, por que comigo, por que não com o outro? Querido, há muito mais de Deus do que os nossos olhos conseguem ver na superfície. E nós só vamos descobrir se a gente estiver disposto a ir para o fundo. Deus tem falado uma palavra no meu coração, assim, uma palavra mesmo. E falado comigo assim, profundo. Mas não é profundo, é para o fundo, né? Isso fica martelando na minha mente. E eu sei que das maiores experiências, muitas das grandes experiências que eu já tive com Deus, foram de momentos de tribulação. Quando eu perdi meu pai, quando eu perdi o Marcelo, muitos aqui sabem da história do Marcelo. Quando eu perdi o Marcelo, eu fui bem profundo. Tive muitas dificuldades, mas tive muitas experiências com Deus. Quando nós não podíamos gerar filhos, aquilo ali me levou muito profundo. E todas elas repercutiram para o meu crescimento pessoal. E eu sou grata a Deus por tudo que Jesus fez. Mas hoje no meu coração, eu tenho orado a Jesus, falado: Jesus, eu quero ir para o fundo, mas eu não quero que nada precise me puxar. Eu quero ir sozinha. Eu quero ir porque eu quero conhecer a Jesus. Eu quero ir porque a Bíblia fala que a nós, aos que andam perto, foi confiado os mistérios desse reino. Então eu quero saber. A mim, a você, meu querido, foi confiado mais de Deus.
Eu não quero ser a multidão, mas eu quero ser o discípulo que senta aqui e fala: olha, eu vou te contar um negócio. Bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos pelo meu nome. Os discípulos sabiam disso. Há mais de Deus. Há essa verdade. Transforma a minha mente. Transforma a minha atitude. E me faz ver a boa, perfeita vontade de Deus. Querido, a Bíblia não é um livro sobre mim, sobre meus desejos, sobre as minhas vontades. Quem já leu esse livro para entender sobre o que a Bíblia é? A Bíblia é sobre um plano de amor de Deus com o seu povo. Então, por causa dele, eu posso vencer e posso pelejar. Eu posso ter vitória, eu posso passar dificuldade. Porque não é sobre mim, é sobre ele. De capa a capa é sobre ele. Tudo tem que apontar para ele. Então, se uma palavra não é para trazer aquela alegria no meu coração, aquele conforto, mas é para confronto e me aproxima de Jesus, então é isso que eu preciso, é isso que eu quero. De capa a capa é sobre Jesus, é sobre Jesus. Nós precisamos aprender essa verdade. Nós precisamos parar de ser o povo que reclama que o som está muito alto, que reclama que não tem isso. Nós precisamos parar de ser o povo que reclama que não... Nós precisamos servir mais, querido. Nós não estamos nessa igreja para ser servido. O evangelho não é superficial assim. Nós somos chamados para ser o povo que lava os pés, que serve. Que serve. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu lembro que eu entrei naquela igreja, fui tão impactada. A igreja era muito grande, é muito grande. E eu falei assim: eu não vou ter nunca uma oportunidade nessa igreja assim. Ninguém vai nunca saber o que eu sou. Também estava meio assim, estava achando até bom. Mas de cara, o Senhor nos colocou assim com um líder de louvor da época, nossos amigos hoje. E eu fui tão impactado. Lá tinha um negócio, quando nós nos membramos lá, tem um negócio assim de apresentar. Então, eu vim de outra igreja, aí o irmão que é daquela igreja me apresenta, né? Tipo assim: ele é Renata, nós estamos acompanhando. E esse casal ia nos apresentar. Nós estávamos no culto de apresentação. E esse rapaz era o líder da igreja. E a igreja tem muita estrutura. E eu lembro que tinha uma criancinha assim na nossa frente. E a criancinha vomitou na hora do culto. Menininho, devia ter uns 8, 9 anos. Esse rapaz, que era o líder do louvor, se levantou. Eu pensei assim: ele vai chamar um zelador para limpar. Ele foi lá, se levantou, pegou um pano, limpou todo o vômito, limpou tudo. Pegou aquela criança, cuidou daquela criança. Eu falei: Jesus, se eu precisava assim, né, espizinhar mesmo para me mostrar que o que ele faz aqui no altar não é mais importante do que ele faz ali, limpando o vômito daquela criança, porque nós fomos chamados para cuidar uns dos outros. O nosso evangelho tem que ser muito mais do que esse evangelho superficial. É assim que essa geração, é assim que a minha geração, a sua geração vai ser impactada. Quando você vê uma pessoa assim, que tem um cargo, que tem um cuidado, ou que não, que está ali, fala: irmão, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir. Tem um irmão lá do louvor, ele é do louvor também, da minha célula, eu acho tão interessante. Outro dia, ele é atento a todas as demandas da igreja, eu acho tão engraçado. Nós irmã descendo, a senhora descendo, ela falou: esqueci minha jaqueta. Aí ele: irmã, eu busco a sua jaqueta. Ele sobe lá, ele busca, ele serve, ele ajuda, ele pega um menino, ele carrega, ele vê que a gente tem muito menino, ele está sempre ali com um menino ajudando. Eu falo: gente, nós precisamos aprender que ser igreja é isso. Nós precisamos aprender que Jesus quer nos chamar para mais profundo. Quer nos ensinar aquilo do Sermão do Monte. Lê o Sermão do Monte essa semana, meu querido. E pensa você sentado ali com Jesus. Vê o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou que você vai viver assim só de vitória. Que você vai... Jesus te ensinou outra coisa. Senta ali essa semana com Jesus. Lê o Sermão do Monte. Foi para mim e para você que queremos andar com Ele. Mais para frente, querido, nós vamos ver que Faraó então resiste, não permite. Vem a quinta praga, vem a sexta praga, vem a sétima praga. Na oitava praga, Faraó faz então uma terceira oferta. Êxodo capítulo 10, versículo 10 também. Êxodo capítulo 10, Êxodo capítulo 10, versículo 10. E sobre esse tema eu poderia falar horas, não vou falar. Porque isso é um negócio que grita no meu coração. Poderia falar horas sobre isso. Mas olha que coisa relevante para os nossos dias o Senhor tem nos ensinado.
Êxodo capítulo 10, versículo 10 e 11. Olha a proposta então que Faraó fez para Moisés. Quer ir? Pode ir, mas olha a proposta. Ele diz o seguinte: então disse Faraó: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm mais intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem ao Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. A terceira proposta de Faraó para Moisés é: quer ir adorar o Senhor? Quer ir mais longe? Pode ir, vai só os homens, deixa as mulheres e as crianças. Tem uma verdade que grita no meu coração. Nós precisamos entender, nosso Deus é um Deus geracional, de família. Querido, nosso Deus é um Deus geracional, Ele é um Deus de família. Se você olhar para toda a Bíblia, desde quando Deus criou o mundo, criou os animais, estabeleceu todas as coisas, colocou lá uma família. Adão e Eva pecaram, se afastaram. Deus então, na sua generosidade, traçou um plano de redenção e começou com uma família. Primeiro ele viu que o mundo tinha se contaminado e ele falou: eu vou destruir todo mundo. Então ele pegou e chamou Noé e a sua família. O Jonathan sempre fala isso. Nós temos o hábito de falar: olha, eu vou contar a história da Arca de Noé. A Bíblia, isso aí é o título que está lá, né? Que não foi inspirado. Mas o que a Bíblia fala, essa é a história da família de Noé. Essa é a genealogia de Noé. Deus escolheu uma família. Vamos começar de novo. Depois Deus escolheu Abraão e falou: olha, eu vou fazer de você, da sua casa, um povo. E assim Deus foi fazendo, Deus trabalhando com as famílias. Você pode ver o próprio Jesus. Um dia Dedé perguntou para mim assim: mãe, por que demorou tanto tempo? Por que Jesus já logo não veio, resolveu tudo de uma vez? Eu falei: filho, Deus está nos ensinando alguma coisa com isso. O próprio Deus, o próprio Jesus veio de uma família. Querido, não há lugar. Você que é casado, você que não é casado também, todo mundo aqui tem família. Quem não é casado tem pai, tem mãe, mora com os irmãos. Todo mundo é família. Fala para mim, existe um lugar que a gente é mais forjado, moldado, ensinado a perdoar do que dentro de casa, gente? Tem uma oficina melhor de Jesus do que o casamento para aparar nossas arestas, para nos ensinar a não ser bicudo, para nos ensinar a pedir perdão. Tem ou não tem? Para nos humilhar, para nos expor. Tem um lugar que a gente é mais exposto do que dentro da casa da gente? Tem um negócio mais desafiador do que um menino que te desmente. Ele fala: mãe, você não ensinou isso não. Mãe, você está com o zoinho tudo olhando para você, né? Você vai fazer um negócio, você está com o zoinho tudo olhando assim. Não tem nada que nos transforma mais do que a família. Querido, eu tenho convicção que o nosso Deus é um Deus de família. É um Deus geracional. É um Deus que usa. E a grande questão é: quem vai proteger a família? Quem vai cuidar dos memoriais? Quem vai guardar a próxima geração? Quem vai contar? Nós precisamos botar os nossos olhos sobre os nossos filhos. Se você observar na Bíblia, o último profeta, o profeta menor ali, Malaquias, a última profecia dele dizia a respeito de que Deus viria e converteria o coração dos pais aos filhos. Depois a Bíblia fica 400 anos em silêncio. Vem João Batista. E que mensagem que João Batista começa a trazer? Aí vem ele vai trazer, vai converter o coração dos pais aos filhos. Jesus vai fazer dentro das famílias. A sociedade é reflexo da família. Por isso que o inferno investe tanto nas famílias. Por isso que investimos tanto, o inferno investe tanto nas crianças. Eles são a próxima geração. Eles são os pais daqui a um tempo. Você vê o povo que ficou no deserto. Se você olhar a conquista da terra, você vai ver que o povo se esqueceu. Porque ninguém estava contando para a próxima geração quem era Deus. Querido, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus de família. O próprio ministério de Jesus é marcado pela vida de Jesus nos lares. Jesus entrava nas casas, Jesus comia.
Eu acho tão maravilhoso, quando você lê ali no final, no capítulo de Lucas, você vai ver ali, Jesus realiza a ceia, e ele explica tudo que ele estava para viver, ele reafirma o chamado, o ministério dele, e aí acontece tudo que estava previsto para acontecer. Ele é morto, crucificado, e os discípulos esquecem aquilo. Os discípulos de Emaús estavam indo embora, aí encontra Jesus já ressuscitado, começa a andar com eles e nada, eles não tinham entendido nada. Jesus começa a perguntar o que aconteceu. Ele falou: vocês não viram o que aconteceu? Jesus morreu. E Jesus vai ali pacientemente. A Bíblia conta que quando eles entraram na casa, eles se assentaram à mesa e Jesus partiu o pão. Como tantas vezes aqueles discípulos viram Jesus fazer, então os olhos deles se abriram. Porque Jesus sempre esteve à mesa das casas. Depois Jesus volta e aparece aos discípulos, e a Bíblia conta, nós não temos tempo de ler todos os textos, mas ali em Lucas 22, 24, você vai ver esses textos todos. No finalzinho de Lucas, a Bíblia conta que os discípulos não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado, estavam achando que era um espírito. E Jesus não fala assim: ah, meu Deus, não entenderam nada. Não, Jesus fala assim: vocês têm alguma coisa para comer? Vamos sentar, vamos comer. Quando Jesus vai atrás de Pedro, que estava com o coração amargurado, porque tinha negado Jesus, tinha voltado a pescar. Pedro não tinha entendido nada, estava lá pescando, achando que Jesus não ia ressuscitar. Jesus está esperando Pedro aqui, do lado de fora, na beirada. Com o quê? Com peixe. Vamos comer, Pedro, senta aqui, vamos comer. Vou te explicar de novo, Pedro. Vamos caminhar. Sabe por quê, querido? Eu creio com todo o meu coração, o reino se revela nos nossos lares. É o reino se revelando na mesa. Jesus nos ensinou isso. É o partir do pão, é de casa em casa, é com os seus. Jonas falou isso, uma coisa que eu tenho falado muitas vezes. Nós andamos muito agoniados com o que vai ser, com o que virá. Queridos, enquanto tiver uma mesa na minha casa, enquanto tiver um lugar para eu ensinar os meus filhos, enquanto eu tiver diligência, não tem quem vai roubar o coração deles. Renata, mas as escolas estão perdidas. Pode estar, mas lá em casa não está. Nós temos mesa com Jesus. O inferno realmente quer roubar a nossa estrutura, aquilo que Deus planejou, querido. Mas isso tem que ser mais do que um slogan, mais do que um discurso político. Isso é hora de eu e você olharmos para dentro de nós. Estou cumprindo meu papel de esposa, de mãe, de marido. Isso não pode ser só nos nossos lábios. Estou zelando pacientemente, insistentemente, como a Bíblia fala, instruindo minha criança no caminho por onde for. Nós precisamos viver essa verdade. Eu gosto muito do Salmo 78, que diz: olha, o que ouvimos e aprendemos, e os que nossos pais nos contaram, não encobriremos a nossos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E eu gosto de fazer isso. Outro dia o André falou comigo: mãe, me conta o milagre de Jesus. E aí eu fui contar um milagre. Ele falou: não, mas não quero esse milagre, eu quero um milagre que você viu. Falei: ah, tá bom, então senta aí que eu vou contar milagre. E aí eu comecei a me lembrar das histórias que a minha sogra contava, de quando ela estava na roça, daquilo que Jesus fez. Contei da minha conversão, do nascimento dele. Contei da vez que meu irmão bateu de carro e o Senhor livrou. Eu falei: meu filho, Jesus está vivo. Ele faz milagre até hoje, ele não é uma história, ele está vivo. Querido, quem vai guardar essa geração? A proposta desse mundo, a ideia desse mundo é: deixem as crianças de fora. Não, porque delas é o reino. Delas é o reino. A Bíblia fala que se a gente não for como ela, nós não entraremos no reino dos céus. Então é delas o reino, sou eu que vou tirar o reino delas. Um dia o André estava desenhando lá em casa e conversando um negócio. Aí coloriu uma casa toda colorida e ficou falando: mãe, essa casinha é a casinha do céu, e não sei o que, falando do céu e rua de ouro e parará. Conversando uns negócios assim, aleatório. E eu fazendo dever, cortando as páginas. E ele, do nada, ele falou assim: mãe, eu entendi, essa casa é um hotel. Eu falei: que casa? A casa aqui, da casa colorida que você coloriu? Não, a nossa casa. Eu falei: não, ela não é hotel não, ela está financiada, mas ela não é hotel não, papai está pagando. Aí ele falou assim: não, mãe, é igual quando a gente vai no hotel.
nós estamos aqui, mas a gente tem que voltar para casa. Um dia nós vamos voltar para a nossa casa, que é o céu. Falei, meu filho, foi os céus que te revelou isso. Porque não foi na escola, não foi na igreja. É claro que o trabalho da igreja é muito importante, mas é na minha mesa, na minha casa, no meu dia a dia, que o reino será revelado. Então, há uma verdade que precisa nos transformar. Nosso Deus é um Deus geracional. De geração em geração, nós contaremos os feitos dos nossos deuses. Anunciaremos a próxima geração. E eles serão maiores do que nós, em ousadia e em poder de Deus. Querido, você tem que assumir um compromisso com a sua casa. Mais do que você tem assumido. Eu tenho que assumir um compromisso com a minha casa. Porque é ali. Porque se nos tirarem tudo, e se não puder fazer culto, e se não puder... Eu estou em casa. É ali. É primeiro ali. Nosso Deus é um Deus geracional. A última proposta de Faraó é aquela que nós lemos então no texto Êxodo capítulo 10. E eu prometo que eu já estou caminhando para o fim. 10, versículo 24. Ainda na oitava praga, na nona praga, perdão. Faraó faz então uma última proposta e ele diz o seguinte: olha, então vão, versículo 24, adorem ao Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, mas as suas crianças podem ir. Então o Faraó falou, tá bom, quer adorar o Senhor, quer ir para longe, quer levar a família toda, vai, mas deixa o gado. Querido, aquele povo era um povo pastor de ovelhas. A Bíblia conta que quando eles foram levados para lá, eles ficaram na terra de Gósen, porque essa era a profissão deles, é ali que eles trabalhavam. E uma verdade que eu fiquei ali, sobre esse texto, eu refletia sobre tantas coisas, mas no meu coração grita uma verdade que diz o seguinte: é impossível seguir Jesus sem comprometer todas as esferas da nossa vida. Eu não gosto desse negócio assim, essa minha vida cristã é minha vida secular. Não gosto. A minha vida é a minha vida e ela é de Cristo. Em qualquer lugar. Na igreja, na escola, na rua, na vizinhança. Em qualquer lugar. O que eu faço aqui, eu faço lá. A roupa que eu visto aqui, eu visto lá. O jeito que eu me comporto aqui, eu me comporto lá. Porque não existe uma vida. Porque é impossível você de fato viver e não comprometer. Olha, eu vou na igreja todo domingo, mas aí eu já estou fazendo demais. Aí me pedir isso já é demais. Tem os irmãos que ficam indignados comigo por causa do meu sofá lá em Juiz de Fora. Meu sofá já foi bonito, hoje ele está bem capenguinha. E aí várias vezes uma falava, mas você bota essa criançada, minha casa sempre teve célula, em cima desse sofá. Eu falei, querido, a minha casa, o meu sofá, o carro que nós temos, eles servem a Jesus. Se Deus achar que nós estamos precisando de outro, nós vamos ter outro. Mas se for esse aqui, vai ficar com esse. Porque nós resolvemos que nós não vamos deixar nenhum casco para trás. Nós vamos levar tudo. Nós vamos servir com tudo. Muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, talvez você tenha um ambiente de trabalho hostil. Eu tenho um ambiente de trabalho hostil à fé. E às vezes eu comento alguma coisa, eu sei que as pessoas estão olhando para mim pensando, essa menina é muito doida. Eu sei que eles olham e falam, cara, essa menina, não, ela é muito doida. Mas nem a minha reputação me importa mais. A minha reputação é do Senhor também. Aquilo que eles pensam de mim é do Senhor também. E se eles acham que eu sou doida demais, eu fui chamado para isso. Querido, nós precisamos entender que tudo que nós temos é do Senhor. É impossível viver sem comprometer tudo. Se você quiser viver, mas eu vou viver, mas isso eu não vou. Nisso aqui eu não quero que mexa. Aqui eu não posso ir. Aqui já é demais. Então nós vamos ficar na superfície. Quer mais Deus? Comprometa tudo que você tem. Toda a sua casa é do Senhor. Os seus bens são do Senhor. Me lembro dos discípulos quando Jesus anunciou aquilo que estava por vir. A Bíblia fala que muitos daqueles que seguiam Jesus acharam que era duro demais, então começaram a deixar Jesus. E Jesus perguntou para os seus discípulos e disse assim, e vocês também não querem ir, não querem deixar como os outros? Pedro trouxe algo que fala ao meu coração, para onde eu vou, Jesus? Se só tu tens palavra de vida eterna. Eu posso até querer, mas vou para onde?
Eu vou sentir falta do Senhor. Eu vou buscar onde só Tu tens palavras de vida eterna, Jesus. Era um homem que falou: já não tem mais nada. Eu vou entregar tudo, porque eu não tenho mais nada. Porque nada nessa terra me satisfaz. Nada nessa terra me satisfaz. Você pode conquistar títulos, você pode ter um emprego, você pode se casar, você pode ter filhos, você pode ter tudo. Só tem uma coisa que preenche o seu coração de fato: Jesus Cristo. E a ansiedade e anseio do nosso coração. Então, meu querido, se comprometa. Para terminar, eu fui refletir sobre esse texto, sobre esse versículo-chave: transformai-vos. Você sabia que no original, essa palavra transformar, ela só aparece, assim, o original dela, né? Só aparece em 2 outros momentos na Bíblia. Primeiro, na narrativa de transfiguração de Jesus, quando Jesus estava ali antes de ser crucificado, e a Bíblia fala que ele se transfigurou, é o mesmo termo. E naquele versículo, quando a gente diz que nós somos transformados de glória em glória, isso é uma obra do Espírito. Talvez você ouviu tudo que eu falei e você está dizendo assim: Renata, mas como é que eu vou viver isso de fato? Renata, como é que vai ser isso? Querido, é obra do Espírito. O Jonas falou ontem: você foi selado pelo Espírito. Você não está sozinho. E nós não vamos falar sobre isso, mas se eu puder deixar uma pulga aí para você: estude e aprende sobre as disciplinas espirituais. É constância, é ler a Bíblia todo dia, é jejuar, é orar, é fazer quando não quer, é ir sem vontade. A gente precisa aprender que nós não precisamos ter vontade para fazer nada. Não estou com vontade de orar. Não precisa de vontade de orar, só tem que orar. Não precisa de estar com vontade de jejuar, só tem que ir. Nós fomos chamados para ir mais longe com o Senhor. E eu creio que Deus tem mais para você. A mulher samaritana se encontrou com Jesus ali na fonte. E à medida que ela conversava com Jesus, à medida que Jesus expunha a vida dela, e ela também enxergava Jesus, Jesus se revelava a ela. A Bíblia fala que ela ia sendo transformada. Jesus se revelava e ela ia sendo transformada. E ela saiu dali descobrindo a sua missão, virou missionária e já foi anunciar. Porque é isso que acontece, de glória em glória, de mente transformada, de Espírito Santo trabalhando em mim, de glória em glória. O Senhor revela quem eu sou e quem Ele é. E eu encontro em Deus o meu destino. Aleluias. Que o Espírito Santo complete a obra e revele essa palavra no seu coração, porque é dele. Para que essa igreja caminhe mais longe e cumpra todo o propósito do Senhor aqui nessa terra, nessa cidade.